Graça e paz, queridos e amados irmãos, de volta por aqui com o nosso devocional da Palavra de Deus, o Mensageiro de Jesus. Tema da nossa mensagem: não olhe para trás. Gênesis capítulo 19, versículo de número 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Essa mensagem reflete sobre a história da mulher de Ló, que, ao desobedecer a ordem de Deus de não olhar para trás durante a fuga de Sodoma e Gomorra, foi transformada em uma estátua de sal. Deus está nos ensinando a todos com este exemplo, mostrando o que acontece e as consequências de se apegar às coisas do passado, o pecado e a iniquidade. Deus quer te encorajar através dessa mensagem a avançar para os novos propósitos de Deus, sem hesitação, sem dúvida, sem medo. Hoje Deus te chama para sair do passado. Deus enviou seus anjos para tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, antes da destruição daquele lugar de pecado e iniquidades, com a ordem bem clara: escapa por tua vida, não olhe para trás, nem pare em toda esta campina. Em Isaías capítulo 43, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Queridos, Deus te chama para deixar o passado pecaminoso, os erros, as lembranças que te prendem ao passado e que você avance para o novo que Deus tem preparado para você. Veja, Sodoma era um lugar de pecado e coisas carnais. Seu passado pode ser uma Sodoma, mas Deus quer te libertar desse passado. A tentação de olhar para trás, meus queridos. A mulher de Ló, mesmo recebendo a ordem de Deus de não olhar para trás, voltou seu olhar para Sodoma, mostrando que ela tinha apego a tudo o que deixaria para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás, diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados irmãos, olhar para trás revela apego ao passado, medo do futuro ou saudade do que Deus já condenou. Você precisa resistir à tentativa de voltar ao passado, de voltar ao pecado. A mulher de Ló talvez sentiu saudade de Sodoma e Gomorra, mas esse sentimento e desejo a destruiu. Querido irmão, querida irmã, um conselho para você: não olhe para trás, não olhe para o que Deus já te libertou, porque existe a consequência de desobedecer a ordem de Deus. Por desobedecer e olhar para trás, a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal, simbolizando estagnação espiritual e julgamento divino. E ficou convertida em uma estátua de sal, diz a palavra. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha, o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Desobedecer a Deus e apegar-se ao passado leva à paralisia espiritual. Não se torne uma estátua de sal incapaz de avançar. A estátua de sal não anda, nem vive. O apego ao passado te impede de crescer na fé e no seu chamado. Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14, ela nos ensina a necessidade de olhar sempre
para frente. Assim como o apóstolo Paulo, nós devemos esquecer o que fica para trás e avançar para o alvo, meus queridos, confiando em novos propósitos de Deus para as nossas vidas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Olhe para o futuro que Deus preparou, deixando o passado para trás e avançando com fé para o chamado, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus tem preparado para você. Ló sofreu em ter que deixar o passado ou o pecado, mas seguiu em frente e sobreviveu. Faça como ele, avance para Zoar, lugar de refúgio que Deus tem preparado para a sua vida. A mulher de Ló recebeu um chamado para sair do passado, não resistiu à tentativa de olhar para trás e sofreu as consequências da desobediência. E essa atitude nos ensina a necessidade de avançar e seguir em frente sem hesitação. Olhar para trás paralisa você, mas olhar para frente te traz vida e propósito em Deus. Deixe o passado de pecado e caminhe para o novo que Deus tem para você. Irmão e irmã, pare de olhar para os erros, pecados ou sentir saudades do passado. Se Deus quisesse você naquela situação, Deus não teria te tirado de lá. Então decida por avançar para o propósito que Deus tem para a sua vida. Confie que o futuro de Deus e com Deus é melhor do que qualquer coisa que você deixou para trás. Guarde essa mensagem no seu coração. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus esteja com todos vocês e com todos de sua família. Amém, amém e amém.